Os democratas conquistando essa cadeira e que saiu o resultado no sábado de Nevada, apesar de ainda ter aí uma eleição no dia 6 de dezembro marcada para o estado da Geórgia, onde houve ali praticamente um empate técnico, resolveram fazer essa nova eleição no dia 6, mas acho que você já explicou aí muito bem, né, o voto de Minerva de Kamala Harris, que mesmo que dê, vamos supor que dê um republicano lá na Geórgia, ela tem o voto de Minerva para fazer esse desempate e essa cadeira de Nevada já praticamente já traz realmente aí essa vitória dos democratas no Senado. O que eu queria entender é o seguinte, né, havia ali uma grande especulação e até pesquisas mostraram que a baixa popularidade do Biden, né, talvez ele não conseguiria manter essa maioria no Senado. Ou seja, diante dessa leitura que a gente tem agora, Biden não está tão fraco assim como, né, as pesquisas mostravam com a sua baixa popularidade. O que aconteceu realmente para os democratas conseguirem manter aí a sua maioria no Senado? Bom, de fato, né, se houver a vitória de um republicano lá na Geórgia, que no caso a Geórgia tem segundo turno, cada estado faz as suas regras e a Geórgia tem segundo turno, se nenhum dos candidatos alcança pelo menos 50% dos votos, de fato não há mudança no controle, mas tem um aspecto importante aí, porque hoje, se ficar 50-50, os democratas dependem de um voto do Manchin, né, que é o senador por West Virginia, que é considerado mais republicano dos democratas. Ou seja, se não tiver essa necessidade do voto do Manchin, tiver um voto de diferença a mais para os democratas, isso seria bastante positivo para eles, porque não dependeriam aí em coisas que dependem só do Senado para passar medidas no Senado de um voto de um democrata que é mais conservador, digamos assim, porque está num estado conservador. Então, mesmo assim, a eleição da Geórgia ganha importância, né? Mas eu acho que há uma certa vantagem aí do candidato republicano na Geórgia, porque ficou 49,4 a 48,5, e teve um candidato libertário que ficou com 2% dos votos. E esse candidato libertário já sinalizou apoio ao republicano. Então há uma chance aí dos republicanos ganharem na Geórgia, até porque o governador foi eleito, foi republicano, teve mais votos também dos representantes da Geórgia na Câmara dos Deputados, então eu acho que vai ser essa vitória. Agora, essa eleição significa uma chancela a Biden? Não creio, né? Biden está com uma popularidade muito baixa, e basicamente ele é uma figura que ninguém respeita, nem mesmo o Partido Democrata quer que ele concorra em 2024. Acho que tem um aspecto aí dessas eleições que envolve uma discussão da figura aí, na verdade, assim, do que o Donald Trump representa para o partido, né? Porque ele é parecido assim com uma figura como o Bolsonaro no Brasil. Ele atrai muito apoio de um grupo mais consistente, assim, né? Um conservador mais fiel, mais raiz, mas ao mesmo tempo ele gera uma oposição, né, de independentes. E aqui nos Estados Unidos nós temos os democratas, os republicanos e os independentes. E as pesquisas mostram que os independentes eles votaram mais no Partido Democrata, mesmo numa situação de crise econômica, né? E um dos motivos alegados é justamente a força ainda do Donald Trump no Partido Republicano, porque os candidatos que o Donald Trump indicou não tiveram uma performance, ou defendeu, né, abertamente, não tiveram uma performance tão positiva. Então, eu acho que o grande perdedor dessa eleição é a figura de Trump, que vê diminuída aí a chance de ser o indicado à presidência em 2024. Por outro lado, a gente teve aí a consolidação de uma outra figura que está aqui na Flórida, do Partido Republicano, que é o Ron DeSantis, que simplesmente ganhou de lavada, né? É a primeira vez que um candidato republicano ganha com essa diferença na Flórida em mais de 50 anos. A Flórida sempre foi o que se chama aqui nos Estados Unidos de um swing state, ou seja, tem eleições que vota mais democrata, tem eleições que vota mais republicano. Agora, nos últimos ciclos, o estado tem se direcionado para o Partido Republicano, e essa vitória meio que consolida isso, né? Nós tivemos na Flórida
60% dos votos para o governador DeSantis. Nós tivemos 20 dos 28 representantes na Câmara dos Deputados eleitos pelo Partido Republicano. Já no Congresso do Estado, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem também a figura de Câmara, Senado e Suprema Corte em cada estado, na maioria dos estados, né, pelo menos. Então a Câmara da Flórida tem supermaioria republicana, que é mais de 2/3, o Senado tem supermaioria republicana e a Suprema Corte também tem 9 dos 13 ministros republicanos. Então virou um estado talvez mais conservador que o Texas, e o Ron DeSantis se projeta aí para ser o candidato do partido em 2024.